Olá a todos! É um prazer cumprimentar todos vocês que estão assistindo ao nosso vídeo. A partir de hoje, publicaremos uma série de palestras em vídeo para explicar o que significa viver segundo o espírito de Hongyi Gingan. O curso é composto por 10 partes e 40 lições. As partes são as seguintes. Parte 1. Viver segundo o espírito de Hongyi Gingan. Parte 2. O movimento é a essência do mundo. Parte 3. Todos os movimentos estão interligados. Parte 4. As diferenças e as mudanças produzidas pelo movimento e a consciência. Parte 5. Uma origem comum. Somos um. Parte 6. Sincronização voluntária. Parte 7. A solidariedade voluntária e aberta da vida segundo o espírito de Hongyi Gingan. Parte 8. A sede de solidariedade para a vida segundo o espírito de Hongyi Gingan. Parte 9. A vida segundo o espírito de Hongyi Gingan e as atividades intelectuais e culturais da humanidade. Parte 10. Uma nova era e a vida segundo o espírito de Hongyi Gingan. Hoje iniciaremos a primeira lição da parte 1. O que significa viver segundo o espírito de Hongyi Gingan? Hongyi Gingan significa beneficiar amplamente a humanidade. Viver segundo o espírito de Hongyi Gingan é colocar efetivamente em prática uma vida que beneficie amplamente a humanidade. Não se trata de uma vida baseada em ideias abstratas e distantes de nossa realidade, mas de nossa própria vida concreta. A diferença entre Hongyi Gingan e viver segundo o espírito de Hongyi Gingan. Primeiramente, examinaremos a diferença entre Hongyi Gingan e viver segundo o espírito de Hongyi Gingan. Hongyi Gingan é uma expressão que representa a orientação intrínseca e essencial para a qual se dirige nossa vida como seres humanos. Viver segundo o espírito de Hongyi Gingan é o processo de concretizar, na vida cotidiana, essa orientação intrínseca e essencial. Por exemplo, a palavra saúde e a expressão levar uma vida saudável estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Por melhor que compreendamos a importância da saúde, não conseguiremos ter uma vida saudável se não cuidarmos do corpo nem mudarmos nossos hábitos. O mesmo acontece com a palavra amor e com o viver amando. Conhecer muitas palavras bonitas sobre o amor não significa necessariamente que uma pessoa o pratique em sua vida. O amor manifesta-se na vida quando escutamos quem está ao nosso lado, estendemos a mão nos momentos difíceis, pedimos desculpas quando erramos e, algumas vezes, compartilhamos de boa vontade aquilo que nos pertence. O mesmo ocorre com Hongyi Gingan e com viver segundo seu espírito. Se Hongyi Gingan representa um valor e uma orientação, viver segundo o espírito de Hongyi Gingan é levar uma vida que caminha e se move nessa direção. Alguém ajuda uma pessoa que caiu a se levantar. Alguém salva uma pessoa que se encontra em perigo. Alguém compartilha os conhecimentos e as técnicas que descobriu para ajudar mais pessoas a viver com segurança e saúde. Pessoas diferentes, mesmo depois de entrarem em conflito, procuram uma maneira de conviver. Abrimos mão de uma pequena parte das comodidades de hoje para proteger o ambiente em que viverão as gerações futuras, que ainda não nasceram. Essas ações assumem formas diferentes, mas todas se dirigem para uma mesma orientação. É a orientação que preserva a vida das pessoas, permite que elas vivam juntas e torna possível que essa vida continue por muito tempo. Viver essa orientação por meio das escolhas e ações cotidianas é precisamente viver segundo o espírito de Hongyi Gingan. Viver segundo o espírito de Hongyi Gingan não é uma ideia abstrata nem um lema, mas um modo de vida. Possuímos muitas palavras valiosas: amor, justiça, paz, liberdade, consciência moral, consideração, convivência e outras. Entretanto, por melhores que sejam, se forem repetidas apenas da boca para fora, permanecerão meros lemas. Podemos proclamar a paz e, ao mesmo tempo, praticar violência contra pessoas próximas. Podemos falar de justiça e aplicar os princípios somente quando eles nos favorecem. Também podemos falar em beneficiar a humanidade, enquanto ignoramos o sofrimento de outras pessoas. Portanto, o importante não é quais palavras possuímos, mas como elas se manifestam em nossas ações.
Viver segundo o espírito de Hongik Ingan não significa realizar apenas ações grandiosas, reservadas a heróis extraordinários. Parar por um momento para indicar o caminho a alguém que está perdido. Corrigir nosso erro antes de apresentar desculpas quando outra pessoa foi prejudicada por ele. Não tratar um espaço compartilhado como se pertencesse somente a nós. E não nos aproveitar da fragilidade de alguém para obter uma vantagem injusta. Tudo isso pode ser um ponto de partida. Para quem prepara alimentos em um restaurante, oferecer aos clientes uma comida segura e honesta pode ser uma prática de Hongik Ingan. Para quem fabrica produtos, pensar primeiramente na vida e na segurança dos usuários é uma prática de Hongik Ingan. Para quem elabora leis e instituições, fazer com que elas funcionem de maneira justa não apenas para as pessoas poderosas, mas também para aquelas que têm dificuldade de fazer sua voz ser ouvida, é uma prática de Hongik Ingan. Os estudiosos podem participar dessa forma de vida investigando honestamente a verdade. Os artistas, despertando o coração humano. Os agricultores, cultivando a vida. E os pais, cuidando para que os filhos cresçam como pessoas íntegras e dotadas de plena dignidade. Podemos começar independentemente de nossa profissão, posição social ou condição econômica. Isso porque tudo começa quando tomamos consciência, justamente no lugar em que nos encontramos, de como nossas escolhas e nossos movimentos afetam outras pessoas. Portanto, viver segundo o espírito de Hongik Ingan não consiste em memorizar uma doutrina já concluída. É um modo de vida no qual, em nossos relacionamentos e escolhas cotidianas, observamos constantemente. Isto preserva a vida das pessoas? Ajuda as pessoas a viver juntas? Permite que essa vida continue por mais tempo? Contemplar o mundo a partir do lugar da consciência vazia e desperta. Então, com base em que podemos examinar nossas ações? Frequentemente contemplamos o mundo por meio de ideias que já estabelecemos. Aquela pessoa está do meu lado. Aquela pessoa não está do meu lado. Eu estou certo e o outro está errado. Se algo me beneficia, é bom. Se me prejudica, é ruim. Como aquela pessoa agiu assim no passado, certamente continuará agindo da mesma maneira. Em algumas situações, esses julgamentos são necessários. Por meio da experiência, precisamos evitar perigos e tomar decisões rapidamente. No entanto, quando nossas ideias pré-concebidas se adiantam demais, podemos deixar de enxergar corretamente o que está realmente acontecendo diante de nossos olhos. Preparamos nossa resposta antes mesmo de ouvir até o fim o que a outra pessoa tem a dizer. Dividimos as pessoas em lados opostos antes de verificar os fatos. E passamos a acreditar que nossos desejos e medos são a própria realidade. Nesse momento, precisamos parar por um instante. Antes de julgar algo como certo ou errado, antes de reagir dizendo que gostamos ou não gostamos, antes de dividir as pessoas entre o nosso lado e o lado dos outros, podemos tomar consciência do que realmente está acontecendo aqui e agora. Chamamos esse lugar de consciência vazia e desperta. A palavra vazia não significa que não devemos pensar em nada. Também não significa que precisamos abandonar todos os nossos conhecimentos e lembranças. Significa não preencher o mundo somente com nossos pensamentos, sentimentos e desejos, mas deixar um espaço aberto para os fatos, para as outras pessoas e para novas possibilidades. Quando sentimos raiva, podemos reconhecer: estou com raiva neste momento. Quando sentimos medo, podemos observar: o medo está tentando conduzir meu julgamento. Mesmo quando temos certeza de que estamos certos, podemos perguntar: será que existe algo que não estou conseguindo enxergar? Quando surge esse pequeno espaço interior, adquirimos a capacidade de escolher em vez de reagir automaticamente. Não se trata de nos tornarmos pessoas que nunca sentem raiva, mas de escolhermos o que dizer mesmo quando estamos com raiva. Não se trata de nos tornarmos pessoas sem desejos, mas de não prejudicar os outros em benefício de nossos próprios interesses. Não se trata de esperar por um mundo sem conflitos, mas de procurar, mesmo dentro dos conflitos, uma maneira de preservar a dignidade da outra pessoa.
A consciência vazia e desperta não é um lugar de afastamento do mundo. Ao contrário, é o ponto de partida para contemplar o mundo com maior precisão e agir da maneira mais apropriada. Viver segundo o espírito de Hongik Ingan é contemplar o mundo e a nós mesmos a partir desse lugar e escolher o movimento necessário no momento presente. Uma vida que beneficia amplamente o universo ao beneficiar amplamente a humanidade. Façamos agora uma pergunta de alcance ainda maior. Como beneficiar a humanidade pode também beneficiar o universo? À primeira vista, isso pode parecer uma afirmação excessivamente grandiosa, pois o universo é imenso, enquanto os seres humanos são criaturas muito pequenas dentro dele. Entretanto, os seres humanos não existem separados do universo, nem fora dele. Os elementos que constituem nosso corpo foram formados há muito tempo no interior das estrelas. Para viver, precisamos respirar o ar, beber água e nos relacionar com outras formas de vida. Sem a luz do sol, o solo, as plantas e os incontáveis seres vivos da Terra, a vida humana também não poderia existir. Antes de sermos espectadores que contemplam o universo, somos uma parte do universo, que nasce e se movimenta dentro dele. Sendo assim, as ações humanas também não estão separadas do universo. Quando uma pessoa salva outra vida, uma parte do universo está salvando outra parte. Quando os seres humanos descobrem conhecimentos e os compartilham, o universo manifesta, por meio da humanidade, uma maneira de conhecer mais profundamente a si mesmo. Quando os seres humanos interrompem a destruição e preservam a vida e o meio ambiente, uma parte do universo realiza um movimento para proteger sua própria sustentabilidade. Naturalmente, se destruirmos indiscriminadamente outras formas de vida e a natureza, sob o pretexto de beneficiar somente os seres humanos, isso não poderá ser considerado a verdadeira prática de Hongik Ingan. Ainda que algo seja conveniente para as pessoas de hoje, se acabar destruindo a água, o ar e o solo, prejudicando as futuras gerações e outras formas de vida, estará contrariando o sentido de beneficiar amplamente. A palavra amplamente inclui não apenas as pessoas próximas de nós, mas também os desconhecidos. Inclui não apenas aqueles que vivem hoje, mas também as gerações futuras. Ultrapassa uma região ou um país para abranger toda a humanidade. Além disso, devemos considerar a rede de relações entre a vida e a Terra, que torna possível a existência humana. Por isso, beneficiar amplamente a humanidade como seres humanos não significa colocar apenas a humanidade no centro do universo e usar tudo conforme nossa vontade. Significa utilizar nossa capacidade humana de consciência e escolha para proteger a vida e a dignidade uns dos outros e, ao mesmo tempo, beneficiar a grande rede da vida que nos acolhe e sustenta. Beneficiar a nós mesmos e beneficiar o universo não são duas tarefas separadas. Como somos parte do universo, o próprio fato de os seres humanos viverem de maneira mais íntegra e harmoniosa torna também uma parte do universo mais íntegra e harmoniosa. O processo de descobrir, revelar, incorporar, desfrutar e viver com cordialidade e afeto a vida segundo o espírito de Hongik Ingan não se completa por meio de uma única decisão tomada em determinado dia. Primeiramente, precisamos descobrir. Precisamos encontrar os movimentos de Hongik Ingan que já existem na história humana e em nossa vida cotidiana. Podemos encontrar uma pessoa que entrou em uma área perigosa para salvar um desconhecido durante uma catástrofe. Alguém que dedicou a vida inteira à investigação das causas de uma doença. Ou alguém que compartilhou o que possuía para ajudar outra pessoa a se levantar novamente. Também podemos encontrá-los não apenas nos grandes acontecimentos históricos, mas nas inúmeras vidas anônimas que passaram sem receber reconhecimento. Houve pessoas que cuidaram de crianças, pessoas que levaram uma tigela de mingau a um vizinho doente, pessoas que recusaram ordens injustas, e pessoas que escutaram aqueles que estavam em conflito e abriram um caminho para a reconciliação. Em seguida, precisamos revelar e tornar visível aquilo que descobrimos. Isso significa não guardar os fatos descobertos apenas dentro do coração, mas falar sobre eles, registrá-los e compartilhá-los.
significa mostrar ao mundo que a história humana não é somente uma história de poder e guerras, mas também uma história de pessoas que salvaram umas às outras e viveram juntas. Entretanto, descobrir e falar não é suficiente. Precisamos incorporar aquilo em nossa própria vida. Incorporar significa transformar aquilo que compreendemos intelectualmente, por meio de experiências de vida repetidas, em uma parte de nosso corpo e de nossas ações. No começo, esforçamo-nos conscientemente para ser atenciosos, mas com a repetição, passamos a considerar naturalmente a situação da outra pessoa. No início, pode ser difícil reconhecer nossos erros, porém, ao errar e corrigir repetidamente nossas ações, compreendemos que pedir desculpas e fazer correções não nos destrói, mas nos torna mais íntegros. No processo de incorporação, ocorrem erros e fracassos. O importante não é nos tornarmos pessoas perfeitas que nunca erram. O importante é nos tornarmos pessoas capazes de parar quando percebem um erro, reparar o dano e corrigir seu próximo movimento. A vida incorporada dessa maneira conduz finalmente ao desfrute. Desfrutar é o oposto de viver apenas com sofrimento e sacrifício. É experimentar a alegria da confiança mútua, a satisfação de ter ajudado alguém e o prazer de uma vida que se torna mais ampla à medida que crescemos juntos. Não é uma vitória na qual somente eu venço e permaneço sozinho, mas a alegria que nasce do fato de estarmos vivos juntos. Também procuramos viver com cordialidade e afeto. Viver dessa maneira significa não apresentar somente princípios frios, mas tratar as pessoas com calor humano, ternura e proximidade. Não significa amar a outra pessoa apenas como parte de uma humanidade abstrata, mas observar cuidadosamente as palavras, a expressão e a dor da pessoa concreta que se encontra agora diante de nós. Descobrir, revelar, incorporar, desfrutar e viver com cordialidade e afeto. Essas não são etapas pelas quais passamos apenas uma vez, em determinada ordem, para depois considerá-las concluídas. É um processo cíclico, no qual, ao longo da vida, descobrimos repetidamente, tornamos novamente visível aquilo que descobrimos, incorporamos aos poucos e desfrutamos juntos. O princípio da regra de ouro. Qual é, então, o critério mais fundamental para começarmos a praticar hoje mesmo a vida segundo o espírito de Hongik Ingan? Podemos encontrar esse critério fundamental de ação na regra de ouro. Não fazer aos outros aquilo que não queremos que façam conosco, e fazer de boa vontade aos outros aquilo que gostaríamos de receber. O primeiro critério é viver sem causar danos. Eu não quero ser humilhado, portanto, não devo humilhar outras pessoas de maneira irresponsável. Eu não quero ser enganado, portanto, não devo enganar outras pessoas para obter vantagens. Eu não quero perder meus direitos sem receber qualquer explicação. Portanto, quando ocupo uma posição de poder, não devo ignorar arbitrariamente as opiniões e os direitos dos outros. O simples cumprimento desse critério poderia reduzir muitos casos de violência, injustiça e conflito. Entretanto, a vida segundo o espírito de Hongik Ingan não termina em apenas deixar de causar danos. O segundo critério é viver beneficiando voluntariamente os outros. Se, quando enfrento dificuldades, desejo que alguém me escute, também posso escutar uma pessoa que esteja passando por dificuldades. Se, quando me perco, desejo que alguém me indique gentilmente o caminho, também posso responder com gentileza a quem me pergunta por uma direção. Se, ao sofrer uma injustiça, desejo que alguém se manifeste ao meu lado, também posso deixar de olhar para o outro lado quando outra pessoa sofre uma injustiça. O critério passivo de não fazer deve estar acompanhado do critério ativo de fazer de boa vontade. Contudo, precisamos ter cuidado também nesse ponto. Não devemos presumir que as outras pessoas gostam exatamente das mesmas coisas que nós. Se impusermos aos outros apenas a forma pela qual nós mesmos gostaríamos de receber ajuda, nossas boas intenções poderão transformar-se em um peso, ou até mesmo em uma forma de violência. Por isso, também precisamos da consciência vazia e desperta ao praticar a regra de ouro. Podemos partir de nossa própria perspectiva,
mas precisamos perguntar e considerar a situação e a vontade da outra pessoa. Em vez de dizer, estou fazendo isso para o seu bem, portanto, aceite sem questionar, devemos ser capazes de perguntar, do que você realmente necessita neste momento? Assim, a regra de ouro ultrapassa uma simples frase moral e se torna um critério para reconhecer a dignidade de cada pessoa e procurar juntos uma direção que seja realmente benéfica. Viver segundo o espírito de Hongik Ingan é uma ordem imposta externamente à humanidade? Chegamos agora à última pergunta. Viver segundo o espírito de Hongik Ingan é uma ordem que alguém impõe externamente aos seres humanos? Seria uma nova ideologia por meio da qual o Estado, a religião ou alguma autoridade determina que todos devem viver dessa maneira e obriga todas as pessoas a seguir o mesmo modo de vida? A vida segundo o espírito de Hongik Ingan, da qual falamos, não é isso. Boas ações impostas podem produzir uma aparência exterior, mas dificilmente criarão uma vida autêntica e viva, segundo o espírito de Hongik Ingan. Deixar de prejudicar alguém por medo da punição e decidir voluntariamente não fazer mal aos outros, porque reconhecemos que eles também são seres vivos, dotados da mesma dignidade que nós, podem parecer comportamentos iguais externamente, mas seus fundamentos são diferentes. A vida segundo o espírito de Hongik Ingan não começa com uma ordem estranha, introduzida repentinamente na vida humana a partir do exterior. Ela começa com a descoberta de uma orientação que já se manifestou repetidamente na história e no cotidiano da humanidade. Os seres humanos não foram capazes de sobreviver sozinhos. Eles cuidaram juntos das crianças, compartilharam alimentos, alertaram uns aos outros sobre os perigos e transmitiram conhecimentos. Às vezes, entraram em conflito e destruíram. Entretanto, nos lugares destruídos, também reconstruíram relações, corrigiram instituições e procuraram maneiras melhores de conviver. Naturalmente, no ser humano não existe apenas uma orientação benéfica. Dentro do ser humano também existem a ganância, o medo e o desejo de dominação. A história mostra claramente as guerras, os massacres e a exploração. Por isso, não podemos afirmar que a vida segundo o espírito de Hongik Ingan será realizada automaticamente se os seres humanos permanecerem passivos. Entretanto, mesmo dentro dessa história de destruição, as pessoas salvaram vidas incessantemente, recuperaram a liberdade, reduziram a opressão e criaram caminhos para que um número maior de seres humanos pudesse ser respeitado. Esse fluxo constitui uma orientação intrínseca e essencial da história humana. Aqui, a palavra orientação não significa uma garantia de que toda a história melhorará automaticamente. Ela representa uma possibilidade que já existe no ser humano e que se manifesta com maior clareza quando tomamos consciência dela, fazemos nossa escolha e a colocamos em prática. O fato de uma semente conter a possibilidade de crescer não significa que ela se transformará sozinha em uma grande árvore sem água e luz solar. Da mesma maneira, embora exista dentro dos seres humanos a possibilidade de salvar uns aos outros e viver juntos, essa possibilidade não poderá manifestar-se plenamente se não a descobrirmos e escolhermos. Portanto, viver segundo o espírito de Hongik Ingan não significa levar uma vida de obediência a uma ordem externa. Significa reconhecer por nós mesmos a orientação benéfica que já existe dentro da humanidade e do mundo, e participar voluntariamente dela. Não se trata de nos obrigarmos a ser boas pessoas porque alguém assim ordenou. Trata-se de observar que nossa vida está ligada às outras pessoas e ao mundo, compreender quais movimentos podem preservar, ao mesmo tempo, nossa vida, a vida dos outros e o futuro, e avançar voluntariamente nessa direção. Conclusão. Hoje demos juntos o primeiro passo para compreender o que significa viver segundo o espírito de Hongik Ingan. Se Hongik Ingan representa o valor e a orientação de beneficiar amplamente a humanidade, viver segundo o seu espírito é o processo de concretizar essa orientação na vida real. Isso não permanece no plano das ideias abstratas, nem dos lemas.
é uma vida na qual contemplamos o mundo e a nós mesmos a partir do lugar da consciência vazia e desperta, e beneficiando amplamente a humanidade como seres humanos, beneficiamos também amplamente o universo. Procuramos descobrir esse movimento na história humana e na vida cotidiana, revelá-lo ao mundo, incorporá-lo por meio da prática repetida, desfrutá-lo juntos e viver uns com os outros com cordialidade e afeto. E o critério fundamental para colocar essa vida em prática não é difícil. Não fazer aos outros aquilo que não queremos que façam conosco, e fazer de boa vontade aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Quando esse pequeno critério se transforma em ações concretas em nossas famílias, locais de trabalho e comunidades, Hongik Ingan deixa de permanecer apenas como uma expressão encontrada em documentos antigos e começa novamente a viver e a movimentar-se em nossa vida atual. Que tal pararmos um instante, hoje, para observar se houve algo em nossas palavras ou ações que causou desconforto ou prejuízo a outra pessoa? E que tal oferecermos a alguém uma ajuda pequena, mas sincera e voluntária? Esse pequeno movimento é precisamente o começo da vida segundo o espírito de Hongik Ingan. Com isso, encerramos a primeira lição sobre a vida segundo o espírito de Hongik Ingan. Vivamos de maneira a beneficiar amplamente a humanidade. Vivamos uns com os outros com cordialidade e afeto. Muito obrigado. Gostaríamos de compartilhar com todos vocês as perguntas e as diversas opiniões relacionadas à palestra de hoje. Compartilhem seus pensamentos por meio dos comentários ou do correio eletrônico. Ao compartilharmos nossas ideias, procuraremos juntos o caminho da vida segundo o espírito de Hongik Ingan. Muito obrigado.